Olá, 17 de janeiro de 2025, Lions Comar retornando. Começamos o ano, um excelente ano para todos nós. E aí, vamos começar falando de como está o mercado? Será que está para você igual está para os outros? O que esperar 2025? Hoje, vamos falar um pouquinho da alta de preços. E aí, já tem os percentuais de reajuste? Falar um pouco de inadimplência e da venda varejo, como encerrou dezembro. Vamos direto ao assunto. Falando em preços, a indústria de imóveis ela ainda está com uma dificuldade em posicionamento de preços para os lojistas. Os fornecedores de matéria-prima estão com dificuldade por conta do dólar. Se esse dólar permanecesse nos 6,10, 6,20, nós teríamos uma alta gigante, como foi previsto nos últimos vídeos de dezembro, falando sobre isso. E agora, com esse dólar diminuindo, chegando próximo de 6, eu ainda afirmo e imagino que ele fique abaixo, ele fique nos 5,90 para o começo do ano, e isso vai fazer com que esse aumento não seja tão grande. Mas que irá acontecer, irá. A alta de preços é inevitável, então os móveis tendem, em fevereiro, com certeza, a aumentar os preços. E a venda? Um crescimento ano passado excelente. Mesmo assim, ao menos o grupo AD virou com pedidos em carteira praticamente igual, um pouquinho mais do que virou do ano passado, mantendo-se a carteira esse mês. As lojas estão vendendo ou a indústria de imóveis está vendendo por conta do reajuste de preço que está por perto? Bom, vamos falar um pouquinho disso daqui para frente. E na semana que vem inicia-se já a temporada de feiras com o Bar em Minas Gerais. Estarei lá, nos vemos lá. E com certeza vai dar para medir mais de perto isso com os varejistas, com os lojistas, como o mercado iniciou na ponta também. Falando ainda em preço geral para o consumidor, e esse é o perigo, o dólar alto faz com que ele não consiga comprar o que ele comprava. Ele não vai parar da noite para o dia, mas comprar da forma que ele comprava. Segundo matéria aqui do Money Times, porque os preços do dia a dia podem parecer mais altos do que o IPCA mostra. A inflação de 2024 fechou 4,8, a de alimento e bebida 7,7. Nós sabemos, e eu falei isso nas palestras, que a inflação real, a de verdade, aquela que a gente vai no mercado, nós sabemos que ela vai ser mais alta do que isso, porque as coisas são atreladas em dólar. Comparando um dólar de 6,10 com o do mesmo dia do ano passado, estamos falando numa alta de mais de 20% do dólar. E isso vai refletir no mínimo, em 10% no preço final. Tá? Então já era de se esperar que a questão de alimento teria um reflexo, sim, maior do que outros na inflação. A própria carne teve um aumento de 20%, segundo o IPCA, mas isso é extremamente explicado, é só você buscar lá no preço do commodity. Ano passado, isso aqui são comparativos de commodity internacionais, tá? Da carne ou do alimento de forma geral, e é um índice. Apenas um índice internacional de preços. E nós percebemos que no mundo inteiro, lá fora, em dólar, aumentou ano passado, até agosto, o preço de carne. E óbvio que demorou um pouquinho mais para refletir aqui, mas o aumento do dólar ele refletiu um preço maior. Veja que o aumento de alimentos em geral até agosto e setembro foi menor do que o aumento da carne. Por isso, a carne subiu 20% e o restante subindo 8%. E no geral a gente sente muito mais. Só que os demais alimentos também cresceram e cresceram nervoso no finalzinho do ano. Isso deve refletir um pouco mais para frente. Ao menos é o que o coordenador de índice de preço da Fundação Getúlio Vargas afirmou nessa matéria, dizendo que a tendência para esse ano é de uma pressão de preço disseminada. Significa que mais coisas terão aumento de preço e ela vai ficar mais teimosa, essa inflação, ao longo do ano. Só que ele alerta aqui, ainda que essa reação só tenda a aparecer em meados do ano. Aqui eu vou fazer um stop para a gente avaliar uma situação. Já vou resumindo, tá? O panorama econômico não está ruim. A gente vem de crescimento, vem de gente empregada, vem de renda, vem de massa de rendimento alto. A inflação pode comer isso. O governo vai acabar com o Brasil. Tem uma divisão, nós temos que fazer uma divisão muito grande nisso, tá? O mercado não para da noite para o dia. Ele vai sentindo o fator de inflação, vai diminuindo o consumo, até que uma hora esse consumo começa a ficar ruim e pode gerar
uma baixa de emprego ou uma demissão, um desemprego. Só que não dá para a gente sofrer por antecedência. Nós não sabemos se a política econômica do governo, apesar de ter esses gastos, apesar de saber que vai gerar inflação, apesar de nós sabermos que uma hora vai pagar a conta, nem eu nem você tem a certeza de que a conta vai ser paga em 2025. Pode ver que tem um monte de político que falou em 2023 já ia vir, em 2024 o mundo ia acabar. Não, 2024 acabou sendo um bom ano. Então tem que tomar muito conta disso, muito cuidado com isso. Pode ser que em 2025 ainda não chegue a conta, ou chega no final do ano. Você vê que aqui até do FGV ele está falando, esse aumento de preço vai chegar no consumidor, pode baquear ele, mas no segundo semestre. E até lá a gente vai trabalhar e vai conseguir resultados, se Deus quiser. Alta, aí boa notícia vindo, tá? Alta de 10% na safra desse ano, deve chegar a 322 milhões de toneladas, porque, ótima notícia, se você tem 10% a mais de safra do ano, e nós sabemos o quanto pesa no PIB do Brasil, quanto pesa em dinheiro que gira na economia o agronegócio no Brasil, se nós falamos em 10% a mais de produção, é mais dinheiro entrando. Então, é uma ajuda a mais aí que pode fazer com que aquela crise esperada não aconteça ou se prorrogue. Tenho também que admitir que isto é uma informação do IBGE e essa outra notícia dá conta de que há uma crise no IBGE porque os diretores pedem demissão e o sindicato critica uma fundação para iniciativa privada, um chamado IBGE paralelo. Depois da entrada do novo presidente do IBGE, está tendo muita dúvida se as informações que vêm são de verdade ou são história para boi dormir. De qualquer forma, a gente vai tentando utilizar aqui na medida do possível. A inadimplência, como é que vem? Inadimplência, assim como já era previsto ano passado, tá? As informações vêm se concretizando. As famílias paulistanas encerrando 2024 com uma redução no número de contas em atraso. Perceba que eles falam aqui que diminui o endividamento. Já falei muito desse negócio de endividamento, isso é cartão de crédito. Tá em preto aqui, ó. Diminuiu de 68,7 a 68,2. Não diminuiu nada. Na verdade, é quantas pessoas usam cartão. Nada mais do que isso, tá? Deve diminuir agora, que essa história toda do Pix de vai e revoga, muita gente vai ficar com medo e vai usar menos cartão. É perigoso diminuir o endividamento dizendo que foi isso, tá? Agora, em vermelho, é uma pesquisa, mas é uma pesquisa que chega para você e fala: você está com conta em atraso? Então, nós estamos falando em 19,5% das pessoas dizendo que sim, contra 22,7% no ano passado. E a outra pergunta: você não vai ter condições de pagar a conta? Hoje está em 8,9%, foi 10,1%. Então, há uma melhora da inadimplência do consumidor. Um pouco desse dinheiro que ele ganhou a mais ano passado, ele usou para pagar a conta. Ele não está endividado, ele está com dinheiro, ele tem fôlego ainda, tá? Aqui um zoom nessa informação. E na contrapartida, batendo também com a informação que nós falamos nas palestras ano passado, presenciais nos polos, peguei aqui material do Jornal Contábil. Mas por que o Jornal Contábil? Porque é a realidade dos contadores. E essa realidade, ela é muito apurada, tá? Inadimplência recorde de micro e pequenas empresas em 2024 aumenta risco de calote em escritórios contábeis em 2025. Peraí, Lars, falou da inadimplência, tá boa? Sim, nas palestras levantamos esse dado. As pessoas físicas, o consumidor, ele está buscando menos dinheiro em banco, já há 2 anos, ele está pagando a conta, diminuindo a inadimplência. Do outro lado, pessoa jurídica, as empresas, aquele profissional que montou o seu próprio serviço, sua própria loja, esse daí já desde o ano passado está aumentando a busca por dinheiro em banco, está aumentando a inadimplência. Ano passado tivemos recorde de solicitações de recuperação judicial e também de falência. E a hora que ele tem uma conta, a grande parte dessas pessoas jurídicas, dessas pequenas empresas, micros e pequenas empresas que existem, a primeira conta, na hora do aperto que ele para de pagar, é o coitado do contador. Então, por isso veio essa preocupação. Para o ramo contábil foi muito bom, muita gente abrindo empresa, muita gente expandindo. Agora vem aí uma maré ao contrário, essas pequenas empresas não dando tão certo e o cara se apertando. Temos um outro indicador que mostra isso em matéria de empresa, a inadimplência aqui do grupo AD. É lógico que o grupo, 60 e tantas indústrias junto, baixando 1.000 duplicatas por hora. É claro que o grupo consegue se proteger contra calote. E ele vinha desde março praticamente com uma diminuição da inadimplência até novembro.
Dezembro e janeiro voltou ao índice aqui de setembro, julho, junho. Ou seja, mesmo assim, mesmo empresas que vinham pagando em dia para todos do grupo, agora em dezembro e janeiro tiveram que prorrogar, tiveram que atrasar. Então, vamos dividir. O mercado está inadimplente? Não. O consumidor até deu uma melhorada, tá? Agora, as empresas, muita gente, a concorrência, está fazendo com que falte dinheiro. Se você não tiver uma ferramenta que te ajude nesse sentido, nos próximos meses você vai sentir a perca com inadimplência mesmo, tá? E o governo vai ter uma ajuda extra para fechar as contas. Tem se falado muito sobre isso. Tá, o governo gasta demais, ele vai fechar com um déficit gigante, tem. E aí eu achei estranho essa conta. Por quê? Essa matéria, ela fala que o governo vai ter mais uma ajuda de 40 bilhões em receitas, de receita de valores não recorrentes. São dividendos de estatais, renovação de concessão, outras fontes excepcionais. Significa o seguinte: o governo é dono de várias empresas chamadas estatais. Aí elas dão lucro e elas distribuem para os sócios. O sócio é o governo. Isso entra na conta. O governo vai lá e faz concessão de uso de alguma coisa, telefonia, rodovia e tudo mais. Ele recebe um prêmio, uma grana para isso. Isso entra na conta. Então, mesmo o governo gastando uma loucura, esse dinheiro extra que entra corre o risco de fechar o ano equilibrado. Aí eu confesso que eu não entendo. É só depois de hora que começar a sair essas notícias para a gente saber se realmente fechou no vermelho ou não. Por que que isso é importante? Sabemos que o gasto está exagerado, sabemos que essa conta vem. Se ele ainda não entrou de uma forma tão suicida, vamos chamar assim, nesse gasto, ou seja, vai começar a faltar dinheiro demais para o governo de imediato, ele ainda consegue empurrar esse consumo acelerado por mais tempo e a gente vai surfando essa onda. A promessa é que ia dar um déficit muito grande e isso já traria maiores problemas. Vamos ter que acompanhar o dia a dia, tá? Tem muita política misturada na economia, nós não sabemos o que é verdade. Aquilo que a gente ouve nem sempre transmite a verdade. A não ser eu que estou passando para vocês aqui o que eu também não sei, a dúvida da forma que ela vem. E a venda no varejo, como é que ela foi em dezembro, tá? Segundo matéria da própria Stone, a venda no varejo caiu em dezembro 3,5%, mas aqui em comparação com novembro. Aí eu vou fazer um parênteses também, tá? Estão reclamando porque dezembro se vendeu menos em relação ao que foi em novembro. Gente, ninguém sabe mesmo que a Black antecipou a venda de dezembro. É ridículo falar que, nossa, o dezembro não foi bom. Não foi bom, mas o novembro bateu recorde. É lógico, atrasou a venda de outubro, antecipou a de dezembro. Isso já era esperado. Agora, dentro dessa realidade, como é que ficou o móveis? Sim, porque a venda caiu 3,5%. A venda no Natal veio abaixo do esperado. Interessante falar que a venda no Natal veio abaixo, vendeu-se antes na Black. Em matéria de setores, o pior desempenho ano passado completo, tecido, vestuário e calçado, em um ano foi uma queda de 0,6%. Aqui 3,5%, estamos falando de dezembro em relação a novembro, tá? Agora, se você pegar a venda 2024 com 23 de tecido, vestuário e calçado, praticamente empatou a venda. Vejam tudo que a gente cresceu em imóveis aqui empatou. Hipermercado, supermercado, alimentício, bebida e fumo, uma retração de meio ponto. Então caiu 0,6 em tecido e vestuário, caiu meio ponto em alimento. Interessante que são coisas que o consumidor gasta bastante, que consome muito do salário, e essa inflação já faz com que ele possa gastar um pouquinho menos. É a compra do dia a dia. Do outro lado, o que subiu? Combustível, aumentou 3% o gasto com combustível. Aí será que a inflação está afetando também? E farmacêutico aumentou 2,5%. Gente, da pandemia para cá, farmacêutico e médico é um setor que está roubando dinheiro da economia para caramba. Ele está aumentando mês após mês a participação no bolso do consumidor. E a matéria termina aqui dizendo que mesmo com o aumento de inflação e juro, venda de eletrodoméstico e imóveis cresceu 1,1. Tá, mas e como assim cresceu só 1,1? Nós vimos faltar material, nós vimos entrega atrasada, como só 1,1? Eu não consigo entender esses dados. Aqui é o dado da Estônia, de cartão, não deveria vir contaminado, mas
compartilho com vocês aqui essa minha dúvida. O próprio grupo AD Monitor, ano passado, faturou 25% a mais do que o ano anterior. Tudo bem, o grupo normalmente cresce acima da média de mercado. Vamos dizer que o mercado tenha crescido 10, 12. Para 1% não dá. Só se o eletrodoméstico puxou muito para baixo, só se marcenaria se vendeu muito menos, só se alguma coisa puxou isso para baixo, mas não bate a informação, tá? É, confiança no comércio subiu 3%, em relação ao ano anterior. Então, o comerciante em dezembro ele está 3% mais confiante, aqui não está vendendo mais, é apenas confiança. E a intenção de consumo do brasileiro ficou aqui um pouquinho a menos, ficou 1,3%. Ainda positivo, mas 1,3%. Uma conhecida me falava que intenção de consumo todos temos, né? O que a gente quer é dinheiro para consumir. Mas é um fator, tá? 1,3 o consumidor com intenção, então ele não está querendo gastar tanto mais, ele está começando a sentir sim a inflação. E o empresário ainda confiante, dizendo, não, 3% a mais, dizendo, tá bom, esse ano ainda vai estar bom. Se eu pegar palavras aqui do presidente do Sistema Confederação Nacional do Comércio, SESC, SENAC, ele fala que, embora a inflação esteja elevada, o juro numa trajetória crescente, o comércio brasileiro é forte e dinâmico e o mercado de consumo interno é inigualável. Aqui você tem todos os links, as matérias no card também para poder conferir o que eu estou apresentando aqui. Voltando a essa última matéria, então ele fala que há uma recuperação. A matéria de quinta-feira, também na televisão e jornalismo, dizendo que o índice de desemprego no mundo é o menor histórico. Então, nós estamos vivendo uma fase onde no mundo inteiro as pessoas estão trabalhando, estão com emprego, estão consumindo. É lógico que isso diminui o efeito, os desastres internos de cada país. O Brasil vive aí um risco tremendo econômico, um problema político-econômico bastante grande, mas o fato de lá fora estar vendendo, isso pode ajudar bastante. Como assim? O dólar sobe, gera inflação, aqui consome menos. Mas com o dólar mais alto, o produto brasileiro é mais barato, nós exportamos mais e importamos menos, geramos mais emprego aqui dentro. Então, nós temos que viver o dia após dia. Não dá para começar 2025 pessimista, não dá para consumir alucinado, achando que vai ser mil maravilhas e que não há problemas. Será um ano de concorrência, de dificuldade, claro. Não existe como o Brasil parar, ele não para. O governo não tem como ele fazer parar, ele pode desacelerar, podemos entrar aí no esfriamento, mas parar não tem como. E pode ser um ano melhor do que 2024? Pode. Pode porque na economia ela tem dessas coisas. Você continua tendo 200 e tantos milhões de pessoas trabalhando e recebendo, não são as ações de um governante que vai fazer com que consiga parar tanto. Atrapalha, mas não é ele sozinho que consegue fazer isso. Então nós temos que continuar cavando o nosso espaço. Além do que, pensar que o tamanho do mercado é gigante. São 330 bilhões de reais entrando todo mês na economia. A gente só precisa morder uma pequena fatia, o que é difícil pra caramba, mas vale a pena a gente tentar. Muito obrigado, que nós tenhamos um abençoado ano. Se você estiver na feira de Ubá e me ver, chama lá. Às vezes o tio Laércio não enxerga direito o povo de longe. Enxerga lá, vamos trocar uma ideia. Diz para mim o que você está vendo do mercado. E se Deus quiser, semana que vem eu volto com mais um resumo. Até lá.